paz do Senhor Jesus a todos, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal. E hoje nós estaremos tratando da lição de número 2 desse primeiro trimestre de 2025, da classe juvenis, que tem por título A Origem dos Hebreus. Nós temos aqui o texto áureo, ou o texto base, que está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 18. A leitura bíblica em classe, que também se encontra em Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 7 ao versículo 21. E os objetivos que nós iremos alcançar nesta aula, que você também precisa aí mostrar para os seus alunos, para que a aula fique de maneira clara e objetiva, que você pretende alcançar. Pois bem, quem vos fala é o diácono Leilson, superintendente da Escola Bíblica Dominical, e que estará aqui com vocês esse trimestre e os próximos que virão, trazendo comentários bíblicos e também algumas dinâmicas a respeito da classe dos juvenis, como também da classe de adultos. Dito isso, vamos para a nossa aula de hoje, que tem por título A Origem dos Hebreus, que nós iremos abordar como o povo hebreu surgiu, e nós já sabemos que começa com um homem chamado Abraão. O primeiro tópico desta lição tem por título a Mesopotâmia. E os irmãos devem estar cientes que, para nós entendermos um pouco da história dos hebreus, nós precisaremos retornar a cerca de 2000 anos atrás, no tempo lá do patriarca Abraão, nas regiões da Mesopotâmia, principalmente na cidade de Ur dos Caldeus, é onde o nosso patriarca Abraão residia. O primeiro tópico desta lição vai ter por título a Mesopotâmia, onde nós iremos estudar um pouquinho a respeito dessa região, a qual está localizada lá no Oriente Médio. Pois bem, é importante destacar, amados irmãos, que a Mesopotâmia está localizada no continente asiático, como já foi dito, e é considerada como o berço da civilização pelos historiadores e pelos arqueólogos. Então, diante disso, nós temos que a Mesopotâmia, ela foi o palco de grandes impérios, e desde a chamada Revolução Urbana, onde os povos nômades começaram a dominar a agricultura no ano 4000 a.C., ela começou agora a se tornar o berço dos grandes impérios, por causa que as pessoas começaram a se fixar e começaram a dominar a agricultura. Então houve ali uma grande explosão demográfica, concentrando os povos naquela região. Além disso, o nome Mesopotâmia vai significar literalmente terra entre os rios, visto que a região é uma grande extensão de terra com aproximadamente cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, que fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Além disso, nós também temos que a Mesopotâmia faz parte do Crescente Fértil, que é uma região banhada pelos rios já citados, o Tigre e o Eufrates, como também o rio Nilo, tendo o formato de uma lua crescente, cujas terras são bastante férteis, por isso crescente fértil, por causa do formato geográfico que é parecido com uma lua crescente, e por essas regiões serem banhadas por rios que favorecem o cultivo e a agricultura, tornando assim as terras ou o solo fértil. Diante disso, nós temos dentro da Mesopotâmia, durante toda a história, dois grupos étnicos que predominavam aquela região. Lembrando que aqui nós estamos conhecendo um pouco da Mesopotâmia. Nós temos ao sul os sumérios e ao norte os arcádios. Estes dois grupos étnicos, eles também formavam impérios que tinham cidades e estados sobre os seus domínios. Por sinal, uma curiosidade aqui muito importante, a cidade de Ur, onde o nosso patriarca Abraão morou, foi uma dessas cidades impérios que dominou toda a Mesopotâmia, de norte a sul. Portanto, é possível ver a importância histórica dessa região, como também da cidade de Ur dos Caldeus. Além do que, o pai da fé,
Abraão, ele surge dentro desse contexto, ele surge dentro dessa região, ele é chamado por Deus. Uma característica também que é importante destacar dos povos mesopotâmicos era a crença em vários deuses, ou seja, o politeísmo, né? A adoração a vários deuses, se tornando assim também um povo idólatra. É importante também dizer que o próprio patriarca Abraão e a sua família faziam parte desse contexto religioso de idolatria. Pois bem, diante disso, nós temos aqui o primeiro subponto, né? A origem de Abraão, e nós já falamos. O patriarca Abraão, ele pertencia à cidade de Ur dos Caldeus. Por sinal, o primeiro nome de Abraão, que é Abrão, ele era homenagem a um deus mesopotâmico, né? Abrão significa pai excelso, pai elevado, que era homenagem a um deus mesopotâmico. Depois ele vai ser transformado aí, vai ganhar um novo nome do próprio Deus, de Abraão, que é pai de multidões. Diante disso, nós temos que ele surge aí na cidade de Ur, né? Que era uma cidade idólatra e uma cidade bem perversa diante aos olhos de Deus. Além disso, o pai de Abraão, Tera, era um homem também idólatra, tá? Visto que toda a região tinha um pensamento politeísta, ou seja, há crenças em vários deuses. Em Josué, capítulo 24, ele vai falar a respeito do pai de Abraão, ao mencionar sobre os deuses além do Eufatre, que eram os deuses dos antepassados dos povos hebreus, fazendo assim a referência ao pai de Abraão e toda a descendência de Abraão, no caso, as ascendências de Abraão, que é o seu pai e a sua família anterior a ele. Diante disso, nós temos que os deuses ali, aos deuses eram atribuídos sentimentos humanos e eventos extraordinários, como a criação do céu, da terra, né? Eles tratavam os deuses como seres humanos também. Um ponto a ser destacado era que era comum nessa época as migrações. Por isso que nós vamos ver Abraão fazendo essas viagens, né? Peregrinando por estas regiões, ou por aquelas regiões ali que a qual Deus estava direcionando ele a ir. Tá? E é justamente isso que o pai de Abraão faz juntamente com Abraão, que ele sai de Ur e vai para Harã, que ficava a cerca de 900 quilômetros de Ur. Então, assim, era uma distância bem grande. Então, nós temos aqui que a origem de Abraão, ela é de Ur dos Caldeus, meio de uma família idólatra e perversa. O segundo subponto vai ter Abraão sai da sua terra, como nós já falamos aqui. O pai da fé, que é Abraão, assim como também sua família, eles pertenciam a esse sistema de crença politeísta. E ainda habitando em Ur dos Caldeus, Abraão é chamado por Deus. Está lá em Gênesis capítulo 12, nós vamos ver Deus chamando Abraão para uma missão específica, ser pai de uma grande nação. Além disso, Abraão também é chamado de pai da fé. E isso tem um motivo para Abraão ser chamado assim. Porque ele disse sim para Deus diante de uma promessa sem visualização nenhuma imediata. Ou seja, Abraão não precisou ver para crer. Antes ele creu em Deus, ele confiou em Deus sem ver. Por esta razão ele recebe o título de pai da fé. Olha só o que o livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, diz a respeito de Abraão. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Dessa forma, a primeira peregrinação de Abraão é ir de Ur a Harã com seu pai ainda vivo. Toda a família de Abraão sai de Ur por meio desta promessa que Deus dá para Abraão. Então, a família inteira sai para Harã. Chegando em Harã, Abraão vê o seu pai morto, seu pai falece. Terá, ele vai falecer. E depois do falecimento de Terá, Abraão vai para a região de Siquém, que ficava a 600 quilômetros de Harã. E em Siquém, nas regiões de Canaã, é onde Abraão vai receber a promessa de que Deus iria dar aquelas terras para Abraão, como também para toda a sua descendência, os seus filhos.
E aqui nós já entramos no segundo tópico, que é a Canaã. Vamos conhecer um pouquinho a respeito dessa terra tão maravilhosa. Segundo o profeta Ezequiel, em Ezequiel capítulo 20, versículo 6, Canaã é a glória de todas as terras. Além dessa descrição, Canaã vai receber outro nome que vai ser a terra que mana leite e mel, falando assim das bonâncias e sobretudo da bênção que estava sobre ela, que Deus derramava sobre ela, sobretudo também depois que o povo de Israel, no caso os hebreus, ocupassem aquela terra. Pois bem, esta terra ela foi prometida a Abraão e a sua descendência, como já foi falado, né? E vamos conhecer um pouco mais a respeito dela. Canaã era uma porção de terra que ligava a Mesopotâmia ao Egito, ou seja, ligava dois continentes, Canaã, assim, ligava o continente asiático ao continente africano, tendo aproximadamente 250 quilômetros de extensão, sendo equivalente hoje ao estado aqui de Sergipe, estado vizinho de Alagoas, onde nós estamos. Um ponto importante a ser destacado era que os povos que em Canaã habitavam, eles não eram exclusivos e não tinham uma única cultura, não era um único povo. Na verdade, a terra de Canaã eram ajuntamentos de povos. É por esta razão que eles não tinham um Deus exclusivo e nem tampouco uma crença exclusiva ou uma cultura única. É por esta razão que nós vamos ver lá na descrição de Gênesis, capítulo 15, do versículo 19 ao versículo 21, a respeito dos povos que habitavam Canaã. Os jebuseus, os cananeus, os queneneus. Então, há uma diversidade de povos que habitavam aquela região. Por esta razão existia uma diversidade de cultura e uma diversidade de crenças, como consequência disso também uma diversidade de divindades, certo? Nós agora chegamos aqui ao nosso primeiro subponto do segundo ponto, que é a peregrinação de Abraão. Abraão, ao sair de Harã e ir para Siquém, que ficava nas regiões de Canaã, Abraão habitou a região de Canaã até sobrevir uma grande fome sobre aquela terra, forçando o patriarca Abraão descer para o Egito. Após passado esta grande fome, Abraão retorna para Canaã e ali fixa a moradia por um breve período de tempo. E é importante destacar que durante toda a trajetória de Abraão, nós vamos ver Abraão ele priorizando a comunhão com Deus. Abraão ele recebe esse chamado de Deus, ele sai da sua terra sem conhecer o lugar para onde ele iria. Chegando em Canaã, ele recebe essa promessa de Deus de que aquela terra ali era a terra que ele herdaria, mas é importante destacar que Deus não dá imediato para Abraão. Deus ainda faz Abraão peregrinar por outras terras vizinhas. Em Canaã, Abraão passa por este período de fome, vai para o Egito, retorna, e em todo esse trajeto nós vamos ver Abraão orando e levantando altares ao Senhor, dizendo bem claro que a sua prioridade naquele momento era a comunhão com o Senhor. Diante disso, nós vamos agora aqui para o segundo ponto o segundo subponto, desse segundo ponto, que tem por título a providência e as promessas. Em um dos lugares a qual Abraão ofereceu um altar ao Senhor foi o Monte Moriá, aonde, por intermédio de pedido de Deus, Abraão vai oferecer o seu filho Isaque. Aqui eu quero destacar algo muito importante para as nossas vidas. Você sabia que esse momento aqui da vida de Abraão, aonde ele vai entregar o seu filho em sacrifício a Deus, tem uma representatividade da morte de Jesus e do nosso livramento do pecado? Pois bem, se não sabia, está sabendo agora, Nós, naquele momento, éramos Isaque, estávamos condenados à morte, estávamos condenados à destruição. Assim como Isaque seria morto ali no Monte Moriá, nós também seríamos mortos por nossos pecados. E assim como Deus proveu lá no Monte Moriá um cordeiro para ser sacrificado em lugar de Isaque, Deus também proveu um cordeiro imaculado, um cordeiro santo, chamado
chamado Jesus de Nazaré para morrer em nosso lugar lá na cruz do Calvário. Diante disso, nós temos aqui uma prefiguração do sacrifício de Cristo e da nossa eterna libertação do pecado, se assim nós confessarmos a Jesus como nosso Senhor. Diante disso, é importante dizer que nesse momento Deus faz 3 promessas a Abraão. Após Abraão ir sacrificar o seu filho, Deus provê milagrosamente um cordeiro ali no monte. Deus faz 3 promessas mediante a obediência de Abraão. A primeira promessa que Deus faz para Abraão é que de fato a terra de Canaã seria de Abraão e de seus filhos, de seus descendentes. A segunda promessa que Deus faz é que os descendentes de Abraão seriam uma grande nação, fazendo menção ao nome que este recebera de Deus, Abraão, pai de uma grande nação. A terceira promessa de Deus para Abraão era que seus descendentes eles seriam uma bênção para as outras nações que estavam ao seu redor. Ou seja, a nação dos hebreus, posteriormente chamada de Israel, iria abençoar as outras nações. Diante disso, nós já agora chegamos ao final desse segundo ponto. Iremos agora falar a respeito do terceiro ponto, que tem por título o Egito. O Egito, que é uma das maravilhas do mundo antigo, existe uma frase chamada o Egito é uma dádiva do Nilo. E eu aposto que os irmãos já ouviram essa expressão. Essa expressão se dá ao fato de que o Egito ele só existe por causa desse grande rio, que é o Rio Nilo. O Egito ele está localizado ao nordeste da África, tendo sua porção de terra coberta por grandes desertos. E isso vai ser quase impossível uma civilização sobreviver dentro desses grandes desertos, a não ser por causa da agricultura, que é o que vai acontecer com o Egito. O Rio Nilo ele vai favorecer a agricultura dentro dessas regiões. É por essa razão também que o Egito está dentro do crescente fértil, porque mesmo estando em áreas desérticas, em áreas áridas, os egípcios eles conseguem sobreviver por meio da agricultura. Um fato este, um milagre este que o Nilo vai providenciar para o Egito. No caso, por essa razão, nós dizemos que o Egito, os historiadores dizem que o Egito é uma dádiva do Nilo, porque é o Nilo que dá um presente para o Egito, que é as suas águas, fazendo com que as suas inundações favoreçam o cultivo ali da agricultura nas regiões do Egito. Diante disso, irmãos, a glória do Egito é impossível de não ser reconhecida. Um dos primeiros grandes impérios do mundo e que subsiste até hoje como um país. Napoleão, nas guerras napoleônicas, em suas escaladas de guerra, ele, ao chegar ao Egito, ele ficou maravilhado ao contemplar as impressionantes pirâmides que ali jazia. Então, diante disso, nós temos que Abraão ele também vai peregrinar por esta terra do Egito. E para o Egito, Abraão desce 2 vezes, E ele faz ali, e o Egito faz parte diretamente da história dos hebreus. Pois bem, falando a respeito agora do primeiro subponto desse último ponto, nós temos aqui o Egito na história dos hebreus. Aqui nós iremos ver que José é levado para o Egito ao ser vendido aos ismaelitas como escravo. Chegando no Egito, José é vendido de novo a Potifar. Ali ele vai se tornar administrador da casa de Potifar. Ele vai ser novamente preso. Depois de preso, ele vai ascender ali para o governo do Egito, se tornando governador. Diante disso, ele vai administrar um período de fome, que faz com que seus irmãos desçam de Canaã para o Egito. Neste meio tempo, José ele perdoa os seus irmãos e faz com que toda a sua família desça das suas terras para o Egito. Aqui nós temos que Jacó e a sua família desce para morar no Egito. Cerca de 70 pessoas descem para o Egito. E os hebreus eles começam a morar ali nas regiões do Egito por meio da graça que Deus dá a José, a ele se tornando governador. O segundo subponto deste terceiro ponto, nós temos o livramento de Deus no Egito. Então nós vamos ter que o povo hebreu, ele vai se estabelecer nas terras de Gósen. Tá? José, ele vai morrer e
quando José morre, depois de um breve tempo, depois de um longo tempo, na verdade, surge um novo imperador, que no caso é um novo rei, um novo faraó, que vai assumir o governo e que não conhecia José. E por ele não conhecer a história de José, ele vai se amedrontar, ele vai se atemorizar com o crescimento do povo hebreu, que era assim, da família de José. Diante disso, esse novo rei, que era o faraó, ele vai agora escravizar o povo hebreu. E o povo hebreu, eles fica escravizado no Egito aproximadamente cerca de 400 anos, cumprindo uma profecia que o próprio Deus tinha dado para Abraão, que a sua descendência seria escravizada e seria peregrinas em terras estranhas, que no caso, neste momento aqui, seria o Egito. Diante disso, depois desses 400 anos de escravidão do povo hebreu, nasce Moisés. Né? Moisés, ele vai nascer, ele vai se tornar libertador dos hebreus. Ele vai assumir este cargo de governância e de libertador, o grande libertador dos hebreus, e, consequentemente, também o povo de Israel, ou o povo hebreu, sai do Egito em direção à terra que era sua por herança, dada por Deus, a Canaã. Diante disso, nós chegamos aqui no final desse tópico e eu quero trazer algumas aplicações práticas para as nossas vidas. A história de Abraão, como também a história do povo hebreu, traz muitas lições importantes para nós aprendermos e vivermos. Tanto a confiança de Abraão em Deus, de escutar a sua voz, de sair sem direção nenhuma, sabendo que Deus iria guiá-lo e que ele iria, mesmo se não estivesse vendo, ele iria confiar em Deus mediante a sua promessa. Nós assim também devemos ter esta confiança. A confiança de Abraão de saber que mesmo que as situações difíceis pudessem surgir, Deus estava no controle por causa da sua promessa, né? A promessa de que Abraão seria peregrino em terras estranhas, o seu povo também seria peregrino, mas que Deus iria prover ali uma libertação, assim como aconteceu na terra do Egito com os hebreus. Diante disso, nós temos que precisamos confiar em Deus e aprender a ser crentes, tendo fé em Deus, assim como Abraão teve. Diante disso, eu gostaria de agradecer a todos que chegaram aqui ao final desta aula, lhe dizendo que, se gostou desta aula, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, os próximos comentários que nós estaremos aqui sobre as lições da classe juvenis e sobre a lição da classe de jovens. Nos vemos no próximo vídeo, que é a dinâmica desta aula, para você tornar a sua aula mais atrativa e fazer com que o aprendizado seja mais atraente para a classe dos seus jovens. Diante disso, fique com a graça de Deus, a paz do Senhor e até o próximo vídeo.